Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de engenharia de software. Nós vamos fechar aí essa parte de processos de software que nós trabalhamos aí ao longo de algumas semanas, né? Na última aula nós traçamos aí a questão do processo ágil, Scrum, né? Então nós trabalhamos com o processo RUP, trabalhamos com o processo Scrum e agora eu vou apresentar uma forma que está tendo aí um nicho bastante interessante de pesquisas, tá? Inclusive, por exemplo, a pesquisa de meu doutorado foca em cima dessas questões de processos híbridos. E isso tem tomado aí um fator motivacional aí às pessoas que trabalham com engenharia de software. Inclusive, vai ter um webinar na segunda-feira, né, dia 4 de maio, às 20 horas, do Congresso Nacional de Gerência de Projetos, tá? Que vai tratar de um assunto bastante interessante, que é o quê? O PMBOK, que é o guia de referência do PMI, está na sua versão 6. Na sua edição sexta, né, na sexta edição, e eles vão lançar a sétima edição com uma abordagem totalmente diferente, com uma roupagem totalmente diferente, né? Porque até a sexta edição focava muito na questão dos processos, né, na questão das áreas de conhecimento, que são as 10 áreas que o PMBOK trata, né, e tratava pouca coisa sobre a questão dos aspectos ágeis. E com essa disseminação, né, mais ampla e com os resultados que os métodos ágeis estão adotando, eles estão traçando aí uma forma de criar um guia de referência, uma abordagem ágil e híbrida, né? Não totalmente o ágil, um ágil com tradicional, né? Então eu vou trazer um pouquinho, tá, para vocês, para que a gente possa fechar essa disciplina chamada processo de software, né? Uma matéria específica da engenharia de software chamada processo de software, que nós venhamos trabalhando aí durante um bom tempo. A videoaula que vem nós vamos tratar de engenharia de requisito, nós já vamos entrar numa matéria específica, né? Mas aqui nós vamos ter um momento bem rápido, tá? Não vou tomar tanto tempo de vocês. Eu trouxe aqui, eu fiz um resumo, né? Então tem alguns textos, tá? Eu vou tentar ser bem dinâmico para que não fique aí lendo o slide, mas eu trouxe os textos, coloquei nos slides, vou disponibilizar para vocês que vocês possam ter uma fonte de consulta, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então aí o que é esse método híbrido, né? As características, alguns exemplos, e eu vou, claro, vou falar do exemplo que a gente utiliza, que é o que eu estou criando, chamado AZUP SDN, tá? Que é uma metodologia Agile Short Unified Process, que é uma mesclagem de Scrum com RUP, com UP apenas, né? Com processo unificado. Ok? Então vamos lá. Então, segundo essa revista, né, que é do PMI, de Project Manager, é uma combinação. Processo híbrido nada mais é. Quando fala híbrido, é porque eu pego algumas coisas de um processo já consolidado, baseado em gestão de projetos tradicionais, e algumas coisas dos métodos ágeis, de métodos já consagrados, e a gente junta esses dois e faz uma mesclagem e cria aí os processos híbridos. Então, as principais práticas, técnicas, ferramentas, abordagem em outros métodos já consolidados, a gente pega, extrai isso, joga o que não presta fora de um, joga o que não presta do outro, junta e a gente gera o que a gente chama de modelo híbrido, tá? Ok? Então, as fábricas de software estão utilizando muito essa técnica, por quê? Porque você não fica engessado no modelo tradicional e você não fica engessado também numa forma de trabalho de um método ágil. Você cria a sua própria forma. Então isso eu julgo que é importante, porque cada fábrica tem uma característica diferente. Cada fábrica pode ter artefatos diferentes. Cada projeto pode ter um artefato diferente. Ok? Então você tem essa condição, tá? Então traga aqui, ó. Tanto os tradicionais como os ágeis têm os seus pontos fortes e pontos fracos, né?
Então os híbridos justamente é para combinar esses modelos aí e é muito utilizado hoje na indústria de software, ok? Beleza? Então tem muitos pesquisadores, por exemplo, que estão usando isso aí como uma solução para os seus projetos. Não é uma novidade, tá? Então, com os frameworks, né? As boas práticas no segmento, tá? Esse termo vem se tornando cada vez mais comum, beleza? Então é mesclar, beleza? Não vou ficar lendo aqui, estou trazendo. Então tá aqui um desenho que representa isso. Ó. Modelos prescritivos, pontos fortes. Modelos ágeis, ponto forte. Base de pontos fortes com base de ponto forte, híbrido. Projetos softwares com resultados melhores por você estar usando um processo híbrido, nem ágil e nem prescritivo, ou tradicional, né? Ok? Tá, então aqui são algumas características que eu apresento, alguns exemplos de combinações que já vem sendo trabalhado desde 2010, tá? Existem algumas combinações aí de trabalhos. Esse é um trabalho que eu defendo, eu chamo ele de Agile Short Unified Process. A gente vem trabalhando isso na empresa Júnior, a gente vem trabalhando isso, eu venho trabalhando isso com alguns alunos que me procuraram, que queriam aplicar esse método na disciplina de oficinas, tá? Eu não defendi ainda, então por isso que eu estou segurando os textos um pouco mais, por quê? Porque senão depois alguém sai na frente e defende e aí eu fiquei com problema de plágio, né? Então eu estou segurando um pouco mais, trouxe aqui alguns textos para a gente poder esclarecer bem o que é esse método híbrido chamado AZUP, ok? Criei uma logomarca para ele, ó. Agile Short Unified Process. Então ele é um método que tem como base o processo unificado, porque ele está dividido nas fases que o processo unificado utiliza: concepção, elaboração, construção e transição. Porque eu julgo que um projeto ele tem que passar por uma primeira fase inicial para entender o processo, para depois a gente ir elaborando e construindo e ele entregando, ok? Mas ele tem uma forte relação com o Scrum, tá? Na realidade, os eventos, os atores, que mais, os ciclos, eles têm muita muita similaridade com o Scrum, só que aplicando um conceito das divisões de fases que o processo unificado estabelece, né? Então aqui tem um documento que a gente chama de documento de concepção inicial do projeto, no Scrum é o Product Backlog, faz o planejamento de sprint, tem reuniões semanais e diárias e tem outros pontos que semelham aí ao Scrum, ok? Então aqui está dividido nesses 5 elementos, os atores que estão envolvidos, sempre colocando aquela repercussão que eu sempre coloquei: equipe técnica, equipe de negócio, objetivo comum. Isso é o que tem que é o princípio aí do AZUP, ok? Os 5 notar um negócio aqui. Os ciclos fragmentados em fases, os artefatos gerados nas fases do processo, o envolvimento do cliente e a ferramenta que a gente usa, que vocês já estão cansados de saber qual é a ferramenta, que é Redmine. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando por que a gente usa essa ferramenta, tá bom, pessoal? Então tá aí, ó. Os atores, equipe técnica e equipe de negócio, ok? As duas equipes juntas, motivadas a alcançar o mesmo objetivo, formam o time AZUP. Esse é o princípio do AZUP. Equipes juntas e motivadas para alcançar o objetivo, ok? Então tá aí, ó, foi definido em os papéis da equipe técnica. A equipe técnica, normalmente existe o papel do gerente de projetos que faz, propriamente, ele faz aquele trabalho do Product Owner, tá? Ele faz essa relação entre equipe técnica, né, que tem um conhecimento técnico, mais o pessoal que tem a área de negócio, né, que tem um conhecimento da área de negócio, ele faz essa comunicação fluir, tá? Então, esse gerente de projeto tem um papel importante. O líder de equipes é a pessoa que tem a responsabilidade de pegar esses requisitos que o gerente de projeto está passando e colocar eles para ser desenvolvido e fazer os desenvolvedores construir o software, construir as funcionalidades do software, ok? Então tá aí, ó.
a fim de organizar e estabelecer uma comunicação que permita alcançar as metas e objetivos desejados. Portanto, a equipe está dividida nesses 3 atores aqui, beleza? E do lado da equipe de negócio eu tenho os patrocinadores e os stakeholders. Patrocinador é aquela pessoa que acredita no projeto, não só a pessoa que tem o dinheiro, que está pondo dinheiro ali para aquele projeto sair, tá? Porque eu posso estar dentro de uma empresa que um setor de TI, né, a fábrica de software da empresa funciona no setor de TI e que está desenvolvendo uma solução de software para um departamento de vendas, por exemplo. Então, o patrocinador seria o coordenador da área de vendas, o diretor da área de vendas, alguém da área de vendas teria que assumir e falar: eu sou o patrocinador desse projeto, tá? Então, o patrocinador tem esse cunho de ser a pessoa que tem que estar sempre motivada que o software vai agregar valor para o trabalho dele, tá? E ele pode chamar pessoas que estão trabalhando no dia a dia, porque, por exemplo, se for um coordenador da área de vendas, eu posso chamar um vendedor que tem um destaque importante dentro desse papel de vendas e que tem conhecimento, que poderá estar contribuindo para que o software seja desenvolvido. Então, os stakeholders são as pessoas que têm conhecimento na área de negócio, ok? Então tá aqui, esse aqui é o desenho do ciclo de vida do Azup, tá? Então ele tem aqui essa parte de concepção inicial. A partir de uma demanda apresentada, eu vou iniciar todas as interações. É tratado como interativo incremental, porque ele vai ficar lapidando e vai ficar incrementando, ok? Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma reunião inicial para me entender a regra de negócio de uma maneira mais ampla. Entendendo essa regra de negócio de uma maneira mais ampla, eu vou apresentar para a equipe de negócio um diagrama, um fluxo. Eu vou apresentar um artefato, tá, que representa o entendimento que eu tive na primeira reunião de levantamento de requisitos da regra de negócio. Então, esse desenho aqui ele tem que representar uma maneira mais geral do entendimento. Eu não vou entrar nos requisitos de sistema, ok? Aqui é dado como requisitos de usuário. Essa classificação dos requisitos vocês vão ver na outra aula, mas é uma fala mais comum. Então, esses fluxos têm que ser entendíveis por eles, tá? Então, a partir do momento que eu faço essa apresentação e a equipe de negócio vai se envolvendo com o entendimento desse fluxograma e com esse, a gente usa o BPMN, outros usam diagrama de atividades, outros usam diagrama de caso de uso, que é outra forma de abordagem. Então, quando o cliente, a equipe de negócio entende a evolução, ela passa a ser um entendimento comum e não um entendimento apenas da equipe técnica e não apenas da equipe de negócio, e passa a ser um entendimento comum, esse artefato aqui vai permitir com que eu especifique ele num documento que a gente chama de documento de concepção do projeto. Então, eu fechando o meu entendimento da regra de negócio, fechando quem? Eu time, e não equipe técnica e equipe de negócio. Eu time, a ZUP entendo que esse diagrama me representa o que eu quero. O que eu quero, tá vendo? Muitos clientes não sabem o que quer. A gente constrói o que quer de forma junta. Próxima, tá? Então, eu vou fazer com que esse documento aqui seja desenvolvido, tá? E a partir desse documento eu consigo fazer uma divisão em etapas. Como no Scrum, eu vou dividir um plano de sprints para mim vencer o que tem no Product Backlog, que no caso aqui nós chamamos de DCP, que é o documento de concepção do projeto. Eu vou rodar as sprints, só que aqui de uma maneira tipificada, diferente do Scrum, eu crio as fases, porque eu represento as fases de maneira com que
todo o time possa entender as fases e quais são os responsáveis pelas fases. Ou seja, nesse momento aqui, eu estou pegando a sprint 1, por exemplo, e vou fazer uma parte de análise e design. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter reuniões semanais com o meu time, com a minha equipe de negócio. Então, a equipe técnica e a equipe de negócio vão ter reuniões semanais para que possa levantar todas os requisitos dessa sprint, quais são os campos que vai ter, como que vai se comportar as telas, como que vai ser as relações, como que é a usabilidade, ou seja, nessas reuniões são abordados vários aspectos da especificidade da sprint. Então aqui eu estou fragmentando o meu projeto em etapas, eu estou colocando o meu cliente junto com o projeto para que ele entenda como que o projeto será desenvolvido e como que ele está sendo desenvolvido. O meu time também faz reuniões rápidas, diárias, para verificar se as metas do dia foram cumpridas. Se eu estou falando hoje que eu vou fazer uma tela para amanhã, ou se eu estou falando hoje que eu vou codificar a validação de um campo para amanhã, essa inspeção ela tem que ser feita diariamente pelo líder da equipe técnica, para verificar se realmente todos os atores estão comprometidos com o sistema, comprometidos com as metas que foram estabelecidas para aquela sprint. Isso é muito importante para que um ciclo consiga girar. E aqui eu posso montar aqui o que a gente chama de memorial descritivo da sprint. O que seria esse memorial descritivo da sprint? Eu posso ter, por exemplo, pessoal, que contratar freelancers. Então, se eu tiver que contratar freelancer, é muito importante que aqui eu não mais tenha os requisitos de usuário, mas aqui eu tenho que ter os requisitos de sistema. Então aqui eu tenho que ter as classificações que vocês vão ver na aula de engenharia de requisitos, dos requisitos funcionais e não funcionais, das restrições que nós temos em relação às funcionalidades. É nesse documento que a gente estabelece a forma com que vai ser construído o sistema. Tá? Então esse artefato aqui é um artefato importante para a comunicação, muitas das vezes, quando eu tenho desenvolvedores trabalhando em locais diferentes. Então eu tenho que contratar um freelancer, um back-end ou um front-end. Eu preciso de ter esse documento para orientar a implementação e a construção dessas funcionalidades que compõem esse sprint. Tá? Muito importante ter esse documento, pessoal, porque esse documento demonstra, tá? Apresenta para o desenvolvedor toda estrutura do seu sistema, da sprint, né? Dessa sprint aqui, entendeu? Então aí ele vai desenvolver e ele vai te entregar, você vai implementar, no caso, por exemplo, se for um freelancer, e para que você possa fazer o teste junto com o cliente. Observe que o cliente ele não tem envolvimento no momento de implementação, é código, eu não preciso envolver o cliente em código. Aqui, se eu tiver algum problema de dúvida, eu vou recorrer ao meu gerente de projeto, ao meu líder, que o líder vai recorrer ao gerente de projeto. Mas isso, como o sprint trabalha também de maneira de uma semana a um mês, né, a 4 semanas, isso aí é muito raro disso acontecer, tá? Então, implementando, se faz a transição, tá vendo aqui, ó, concepção, elaboração, construção, e agora nós estamos na fase de transição, para que se faça os testes, para que se treine, caso julgue necessário, treinar os usuários para usar essas funcionalidades, e implementação, porque você pode ter estrutura, por exemplo, de eu tenho um servidor de teste, eu tenho um servidor de treinamento, eu tenho um servidor de produção. Você pode ter isso dentro de uma fábrica de software, ok? E aí você vai, ó, eu vou subir esses códigos para o servidor de treinamento. Eu estava no teste, eu fiz os testes unitários, eu fiz os testes que a gente chama de caixa branca, porque eu conheço a estrutura do projeto.
Eu vou fazer os testes de caixa preta, que é onde que eu tenho pessoas que não conhecem como que o software foi desenvolvido, e aí a gente chama isso de teste de caixa preta. Normalmente a gente envolve os usuários para isso. Validei esses testes, eu vou dar treinamento. Então, por exemplo, os stakeholders podem falar que tem que dar um treinamento para os usuários, porque essa release já vai ser utilizada. Ou não. Essa sprint que foi implantada não é conveniente ainda o uso por parte de usuários, então não tem treinamento. Então essas opções são opcionais, tá? Eu posso implantar isso no servidor de produção, eu posso continuar isso no servidor de teste, até que eu tenha uma versão que seja realmente utilizada por outros usuários. Mas o que você tem que entender é que o cliente aqui está usando. O cliente está testando. Eu estou fazendo uso desse sistema como teste, como forma de aprendizado. Pode ser até que nesse momento aqui surge um aspecto de requisito que faça com que eu mude, por exemplo, a minha retroalimentação do meu documento de concepção do projeto. E eu tenho que fazer um replanejamento da minha sprint. Isso pode acontecer, tá? Porque o cliente está envolvido, o cliente está olhando o sistema, está testando, ele está envolvido, ele está comprometido com o sistema, tá? Então, eu posso ter uma retroalimentação da forma de entendimento do sistema. Mas eu posso também não ter que segue o fluxo contínuo da próxima sprint. Então, nesse momento aqui, existem essas reuniões semanais que acontecem para testes que alimenta a possibilidade da retroalimentação ou do fluxo contínuo, tá? Então, a gente emprega técnicas de gerenciamento de projeto, porque eu falo que todo ciclo, como o ciclo PDCA funciona basicamente em melhoria contínua, né? Ele fala melhoria contínua. Se eu rodei uma sprint e eu estou vendo que não está legal, eu vou melhorar ela para a próxima sprint não acontecer isso. Eu uso algumas técnicas de gerenciamento de projeto, como o PDCA, tá? E a gente utiliza aquele software que a gente chama de Redmine, né? Bom, aqui tem aqui as fases todas, estou explicando e estou tentando descrever cada fase, ok? Eu não vou ler porque eu já expliquei lá. O envolvimento com base na linha, na barra, né? E a ferramenta Redmine. A gente, por que optou em utilizar a Redmine? Por ser uma solução livre. Eu não fico preso a uma empresa, tá? Então eu poderia estar usando o Trello? Poderia estar usando. Posso aplicar um azul no Trello, não tem problema. Poderia estar usando no Gira? Poderia estar usando no Gira. Poderia estar usando no Open Project? Poderia estar usando o Open Project. Eu posso usar a metodologia com qualquer ferramenta. Mas por que a gente selecionou o Redmine? Porque ela é free, de fácil domínio. Você pode implantar em seu próprio servidor e você tem domínio do seu banco de dados. Você faz a sua gestão. Ok? Isso facilita bastante. Então é uma opção muito interessante. É claro que o Redmine tem problemas de usabilidade, né? Com certeza. Mas como outros têm outros problemas que não é de usabilidade. Ok? Então aqui tem alguns exemplos, né, de acomodações das tarefas que refletem um projeto, né? Então, por exemplo, eu vou sempre naquela tela aqui inicial, essa tela, ó, concepção do projeto. Então eu vou fazer isso aqui, certo? Vou fazer até o seguinte, para mim não ficar. Vou lá, volta aqui. Vou fazer assim, eu vou abrir o meu ciclo aqui. Isso aqui. Ó, concepção do projeto. Concepção do projeto é um ciclo, tá? Interagir para oficializar o projeto. Confeccionar o fluxo do processo. Tá vendo isso aqui, ó? BPMN, nós optamos por usar um tipo de fluxo. É esse cara aqui, ó. Então eu vou interagir com a equipe toda, né? O time todo vai interagir para desenhar o fluxo, porque o cliente não sabe o que quer. Então nós vamos a partir de agora saber o que quer. Validar isso, validar é importantíssimo, porque vai minimizar os problemas de falar, eu não falei isso, não falou, mas tá lá, nós
fizemos uma ata, você pode fazer uma ata, você pode apresentar, mandar por e-mail e ele falar, não, validei. Validou é o que está no fluxo, ok? A partir do fluxo, a partir desse cara aqui, a gente gera as sprints. Você pode ter uma opção de arquitetar um banco aqui, nessa fase inicial também, ok? Aí, dentro de cada sprint, né, aqui no planejamento de sprint, você vai ter sprint 1, 2, 3 e assim por diante. Dentro de cada sprint, você pode, por exemplo, aqui, ó, a parte de análise design. Ele chamou aqui de requisito de detalhamento. Então, esse ciclo aqui é esse aqui. O que ele vai fazer? Ele vai interagir para levantar os requisitos, vai confeccionar o protótipo, tá vendo? Vai confeccionar os protótipos da sprint, tá? Da sprint lista de aniversário. Vai validar os requisitos, vai confeccionar o memorial descritivo, ó. Ok? Tá vendo? Ele deu prazo, deu... normalmente as tarefas pai, ele não preenche, porque ele serve apenas para poder acomodar as tarefas finas. Aqui já é a parte de implementação, já é essa aqui, ó. Parte de implementação, implementar a funcionalidade. Ele vai implementar a funcionalidade da sprint, tá? Com base em quê? No memorial descritivo. Eu vou testar. Quem testa? Aqui são os testes que a gente chama de teste caixa branca, que é conhecer a estrutura do código. Se eu conheço a estrutura do código, eu estou testando lá para ver se aquele campo com aquela máscara realmente funcionou, aquele campo de validação está funcionando, aquela validação que eu apliquei naquele determinado campo, as relações estão legal, entendeu? Mas eu conheço a estrutura. Quando eu passo para baixo, quando eu passo para o próximo ciclo, que eu acomodei aqui, ó, treinamento e implantação, essa parte de testar, eu ainda até colocou aqui, ó, stakeholder. É testar, teste caixa preta. Você tem aqui pessoas testando as suas funcionalidades da sua sprint que ele não conhece a estrutura de código e nem tem que conhecer. Ele tem que conhecer o que quer. O que foi levantado de requisito aqui, o que está sendo desenvolvido, que está sendo testado aqui, é isso mesmo? Pode ter algum sprint que há necessidade de você elaborar manual, tá? Ok? Implementar no servidor de produção. Nesse caso aqui, eles têm treinamento e produção. Ok? Então, é um exemplo de acomodação de tarefas, tá? Para uma determinada sprint. Aí tem outra aqui, também são as mesmas tarefas, só para vocês poderem enxergar. Aqui já é um outro projeto, tá? Cadastro de propriedade, tá vendo? Interagir, confeccionar. Aqui só teve 2 tarefas. O time resolveu criar só 2 tarefas. A implementação do cadastro. Serviço REST, tá vendo aqui? A maneira de tarefas, ela é de forma autônoma ao time. É o que representa o que o time quer controlar, ok? Aqui já é um outro projeto de refatoração. Eles criaram uma sprint de refatoração da front-end num determinado projeto. Aqui um outro. Bom, nós vamos dar uma atividade para vocês praticarem, tá? O azul no Redmine também. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem.